Su, põe para mim em João, 1 João 2, 15 a 17. Glória a Deus. Diga assim comigo: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fala assim: quem constitui-se amigo do mundo, fala assim, constitui também inimigo de Deus. Então, quem quiser se fazer inimigo de Deus é só se fazer amigo do mundo. E a palavra que fala, quando fala não ameis esse mundo, é porque o mundo, ele está condenado. Então, a nossa vida aqui na terra, nós temos que ser transformados para o propósito de Deus. Por quê? Porque se nós estivermos buscando o nosso próprio propósito, nós estamos amando essa vida, né? Nós estamos amando essa vida. E essa vida, ela só vai ter importância para nós de verdade, se nós usarmos ela para conquistar a vida verdadeira. Para também fazer com que o propósito de Deus, de nós estarmos vivos aqui, se cumpra, né? E o propósito de Deus é usar as nossas vidas para ganhar almas e também para conservar as almas, né? Edificar as almas. Então, muitas vezes, né, nós ficamos analisando assim, né? Será que eu cresci na fé? Será que eu estou bem com Deus? Bom, querido, para você estar bem com Deus, você tem que saber que você tem que estar ajudando a consolidar almas e ganhando almas. Se esse é o seu propósito principal, você permaneceu na fé. Se esse não é o seu propósito, na realidade você se tornou um religioso e perdeu a visão de Deus, né? Então todos nós, Jesus disse que nós temos que ter luz do mundo e sal da terra. Diga comigo: luz do mundo e sal da terra. A única coisa que aproveita nós ir na igreja é assim, nós estarmos nos preparando melhor para poder ajudar as pessoas a serem salvas também. Então, esse é o propósito nosso de trabalho. Agora, olha bem, também, né, nós estamos também sendo treinados para o trabalho. Então, muitas vezes nós não sabemos como fazer, mas nós olhamos os irmãos fazer, nós escutamos uma explicação, né, de como fazer as coisas, né? Talvez, nós vamos ter visitante, eu já vi visitante aí, Então, você que já faz mais de um ano que está na igreja, já pense assim, comece a orar por esse visitante, porque Jesus disse que é dando, né, que a gente vai receber. Olha, ele fala assim: dar-se-vos, né? E aí nós vemos que esqueci o nome agora do monge lá, né, que ele falou, é dando que se recebe, né? Então, olha bem, o que você deve fazer para você crescer em Deus é focar nas almas e sempre estar orando para que os seus propósitos não sejam para essa vida passageira. Se nós pensarmos assim, nós vamos buscar em Deus solução para os nossos problemas. Diga comigo: eu vou buscar em Deus, fala aí, a solução para os meus problemas. Que jeito? Então eu lembro quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, e eu tentava consertar a minha vida, buscando em Deus, né? E não estava dando certo, não. E o que eu fiz? Eu comecei a me dedicar em oração, jejum, nas reuniões, e levava a gente para a igreja. E olha, foi o caminho para que Deus me levantasse em todas as áreas. Esse é o caminho. E muitas vezes, né, o cristão, ele começa a buscar a Deus porque ele quer ser feliz, ele quer casar, ele quer ser feliz, ele quer ganhar dinheiro, ele quer que o chamado dele, o ministério dele aconteça, e busca isso em Deus. E isso é uma motivação errada.
Porque o nosso foco deve estar sendo assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A única coisa que nós vamos fazer, que vamos levar para a eternidade, é o galardão de participarmos, de termos ganhado alma. Você já pensou se você tiver o galardão de ter perdido alma? É ruim, né? Hã? Isso não vai ser bom, querido. Mas se você, né, tiver ajudando a ganhar alma, como é que você ajuda a ganhar alma sendo que você está apenas começando? Chamando as pessoas. Entende? Chamando as pessoas para ouvirem o que você vai ouvir, verem o que você vai ver. Amém, querido? Então, essa é a razão principal nossa. Então, todos nós deveríamos estar aqui ansiosos já para o culto acabar, para nós ir lá chamar o visitante, profetizar na vida dele, chamar ele para a próxima reunião, perguntar onde ele mora, pegar o celular dele, né? Colocar na tua lista de oração essa pessoa. É isso que nós fazíamos no começo. E aí, né? Todas as outras coisas foram a crer. Diga comigo, todas as coisas serão acrescentadas. Mas se eu, né, não der ouvido a isso e achar que está tudo bem, então, querido, você vai colher o que você plantou. Amém? Amém? Uma coisa que você tem que saber é o seguinte: nós estamos colhendo fruto do que nós plantamos há 10, 20, 30 anos atrás. Você está vivendo exatamente aquilo que você plantou. Está colhendo tudo. Então, parabéns se você estiver colhendo bem. Pastor, como é que eu mudo a minha história? Eu começo a plantar hoje. Vai ter semeadura que você vai colher a semana que vem. Vai ter semeadura que você só vai colher. Por exemplo, você se dá bem financeiramente na sua profissão. Poxa, isso vai uma vida. Então, olha bem, se você não plantou mal, né, a sua pessoa, né, o propósito de Deus profissional, e você está ficando velho, né, quer dizer, você deve buscar a Deus, se encontrar, para Deus te dar a direção, para você usar aquilo que Deus, né, te deu de talento, de edificação, porque o tempo é curto. O tempo é curto, né? E Deus cuida de nós. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida de nós em qualquer situação. É só buscar Ele que Ele socorre. Mas os propósitos dele só vão poder acontecer se nós entregarmos a nossa vida para Deus trabalhar nela. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, olha bem, a volta de Jesus, ela vai ser assim. No primeiro instante, Jesus não vem nas nuvens. Então, nós cremos assim. Existem divergências, tá, gente? De igreja para igreja. Mas fala comigo assim, a divergência, fala aí, não vai mudar a verdade, fala aí. Então, vamos dar um exemplo assim. Tem coisas que você não pode errar, porque senão você vai para o inferno. Então, vamos dar um exemplo assim, né? Você não pode errar a questão, né, de que Jesus é Deus que nos criou e que veio nos buscar em carne, que morreu para pagar pelos nossos pecados e, né, Ele é o nosso único e suficiente Salvador e hoje Ele é Senhor da nossa vida. Jesus só salva quem Ele é Senhor. Diga comigo, eu preciso não errar a respeito de Jesus. Então você vai ver todo o segmento evangélico e até o católico, ele não erra nisso. Ele não erra. Jesus é o único suficiente Salvador. Aí,
a segunda doutrina, que daí já tem muitas igrejas que divergem, e aí é perigoso, é a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio, após Jesus. Quem recebe Jesus já recebe o Espírito Santo. E depois ele recebe o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo você não pode errar, porque você tem que lembrar da parábola das 10 virgens. Não é você ter o Espírito Santo só que te salva. Você ter o Espírito Santo, você pode ver o reino do céu. Mas para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Mas se você nascer só do Espírito, você pode ver o reino do céu. E na parábola das 10 virgens, fala assim, que o noivo ia vir. E havia 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Qual que Jesus levou? O noivo levou a prudente. Então ali está falando de pessoas que buscam Jesus, que esperam Jesus vir, mas não eram cheias do Espírito Santo, não estava pronta para Jesus vir. Então quando Jesus ele vinha, a primeira vinda de Jesus vai vir mais 2 vezes. A primeira vinda ele não desce na terra. Então uns acreditam no arrebatamento secreto, e eu acredito nisso também. Então Jesus vai vir nas nuvens e vai arrebatar a igreja. Num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Os mortos em Cristo serão arrebatados por um poder milagroso. Vai ressuscitar um corpo imortal e eles vão subir. Os que tiverem vivo como no piscar de olhos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? E depois vai ficar nas bodas do Cordeiro, porque a Bíblia fala, no Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é 7 anos. 7 anos o anticristo vai implantar o reino dele aqui, e 7 anos os que foram arrebatados vão ser julgados, condenados, e vão ficar numa festa que vai durar 7 anos. Festa de casamento na época de Jesus demorava 7 dias. Até eu quero falar um pouquinho de casamento. Nós vamos ter um casamento aqui domingo, né? Então eu quero falar sábado, né? Então sábado nós vamos ter o casamento da Yumi e do Pedro. E eu quero falar do casamento de Caná da Galileia hoje, para vocês já terem o coração preparado, né? Porque é um dia muito especial, o dia do casamento. Olha bem, então Jesus, nós vamos estar na bodas do Cordeiro. Então olha bem como é que casamento é um projeto de Deus, né? Que Deus compara o casamento com o relacionamento que nós temos com Jesus, com a igreja, que a igreja tem com Deus. Só que daí não é indivíduo. Diga comigo, não fala assim comigo, não é eu, falei é a igreja. Então se eu não for igreja, entende? Eu não vou ser contado. Aí por isso que você depende do teu irmão. Entende? É muito importante. Por que o pastor pega no pé que você não pode ter problema com pessoas? Porque olha bem, Deus é amor, né? Deus é amor. Diga comigo, filho de peixe é? Filho de Deus é o quê? E Deus é amor, você é o quê? Amorzinho, querido. Deus é amor. Então você tem que ser, para você ser filho de Deus, você tem que ser amorzinho. Tem que amar. Então a Bíblia fala que se você tiver um inimigo, você não vai ser salvo. Não vai. Você não vai ser salvo se você tiver problema no coração com uma pessoa. Então tudo que o diabo quer, querido, é arrumar você, ainda pôr você para ter problema justamente com quem você deveria honrar e amar, que é teu pai, teu patrão, teu pastor, teu líder, o prefeito da cidade, as autoridades, um policial quando para, você tem que honrar, amar. Por quê? Porque aquilo é um representante de Deus. Você não pode ter problema com uma pessoa. E aí você coloca culpa no patrão, no pastor, na igreja. Querido, é dançar a dança do diabo, dos que vão para o inferno.
Aprendam isso, por favor. Eu, como pastor, tenho que te ensinar isso. Por quê? Porque eu não posso impedir que vocês entrem no reino do céu. E quem não ama, a Bíblia fala, quem não ama, se faz mentiroso, se diz que ama a Deus. Não podemos ter problema com ninguém. Para não ter problema com as pessoas, você precisa entender que todos nós estamos com um problema sério. Todos nós estamos presos nesse mundo. Todos nós estamos com valores nesse mundo que vão ser julgados, que nós vamos ser lançados no inferno. Entende? Por quê? Porque nós estamos com valores desse mundo, e esse mundo jaz no maligno. Então, quando a gente está falando sobre finanças, o pastor não está querendo falar de finanças para você. O pastor está falando que se você gasta mais do que você ganha, é porque você dá tanto valor àquilo que você passa por cima do limite que Deus te deu, e você vai para o inferno por causa disso. Não é que vai te condenar, comprar as coisas. É porque, querido, a salvação é pela graça, mas é por você se entregar a Jesus. Você precisa entender isso. Mas as pessoas, elas estão presas, o coração preso no mundo. O pastor prega, ela interpreta segundo a visão de um homem natural. E o pastor fala assim: se você não olhar para o eterno, para a glória de Deus, entendeu, né? Para aquilo que é mais importante, você ser transformado, porque não é qualquer um que vai entrar no reino do céu. Jesus falou assim: a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à vida. Porque aqui Jesus nos salvou para nos conduzir. Ele nos salvou para nós entrar de uma vez. Ele vai nos conduzir. Eu sou o caminho. Ele vai nos conduzir. Sua verdade. Ele vai nos ensinar nós a sermos cidadãos do céu. Eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vai perdoar o nosso pecado? Vai. Mas Ele só perdoa o pecado de quem está no caminho. E quando você não está amando, quando você está pisando na bola, você está fora do caminho. Então o importante, eu sempre falo assim: o problema não é o problema. O problema não é o prejuízo, o problema não é o erro, o problema não é esse. Às vezes você está até acertando, o problema é que você errou o caminho. Você pegou o pensamento errado. Você não entendeu o que está em jogo ali. Entende? Então nós precisamos... Por que Jesus, quando Ele ensina sobre a solicitude da vida, Ele dá um conselho? Mas buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, porque daí você alinha o caminho. Deus quer te prosperar? Quer. Mas você tem que estar no caminho. Se você prosperar fora do caminho, a sua prosperidade vai te levar para o inferno. Entende? Deus quer que você pegue firme na igreja para você amar as pessoas que vão te contradizer, que vão te ofender, que vão te machucar. Você tem que amar, senão você nunca vai entrar no reino do céu. Por quê? Porque nós éramos do mesmo jeito. Nós também precisávamos da misericórdia, da graça de Deus. E agora as pessoas que chegam também precisam. Tem alguém que sofre mais ataque do que o pastor? Pastor, todo mundo ataca ele. Cada um no teu mundo, né? Então, né? E as pessoas, e o pastor ensina, e as pessoas levam como ataque. Eu não tenho nada com a vida, eu estou sarado nessa área aí faz tempo. Não tem nada com a vida de ninguém. Mas eu tenho o quê? A minha missão de conduzir as pessoas para Jesus. Quando alguém traz um problema, né? Pode perguntar para o Dorival e a Raquel, né? Quando alguém traz um problema para eles, eles sempre conversam comigo. Aí eu sempre falo para ela, o problema não é o problema, né, Raquel? Nosso problema não é o problema, nosso problema é o que causou isso. Nós vamos ter que ajudar essa pessoa, mas resolver a causa. E às vezes a causa, né, ela está 10, 15, 20 anos atrás, modo de pensar errado que a pessoa pegou. Entende? E aquela pessoa cria uma verdade, ela interpreta aquelas coisas, e elas têm dificuldade de aceitar um ensino, porque ela está mais certa, na cabeça dela, no coração dela, ela está mais certa do que o pastor, do que o líder, do que a pessoa que está corrigindo ela. Toda o nosso orgulho humano está em que nós achamos que nós estamos mais certos. Agora preste bem atenção, para você saber quem está certo ou não. Se você chegar
lá no seu trabalho, ou na prefeitura, e você chegar lá, certo, mas o prefeito for o contrário do que você está falando, mesmo que ele estando errado, quem que vai estar certo e errado ali? O prefeito é autoridade, então tem que respeitar. Então, aí, olha bem, então não é uma questão de certo ou errado, a gente tem que ter respeito por autoridade. Respeito. Até para me chamar a atenção do prefeito com algo que ele está errando, eu tenho que ter respeito, eu tenho que conquistar o coração dele para ver que ele tem honra, que ele tem coisa, porque senão eu estou criando problema com pessoas. E criar problema com pessoas é uma coisa, agora criar problema com pessoas que é autoridade, aí você está ralado mesmo. Porque é autoridade. Agora mesmo a nossa nação inteira, inclusive eu, está todo mundo pecando contra o governo, porque o governo, a nossa região aqui, a maioria não apoia esse governo, e nós não pode, nós temos que amar o governo, tem que honrar. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? É fácil? Não. Então, quando não é fácil, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Diga comigo, obedecer. E por que obedecer, pastor, sendo que está errado? Porque o nosso reino não é desse mundo, querido. Nós vamos morar no céu. Nós temos que estar pronto para a vinda de Jesus. Porque olha bem, as virgens prudentes, elas estavam prontas. Dormiram também. Quer dizer que estavam também, parecia que o avivamento tinha ido embora. Nas duas. Só que aquelas duas eram cheias do Espírito Santo. Quer dizer, lia a Bíblia bastante, orava, tinha uma vida ali de fidelidade com Deus, né? Então na hora que acordou, elas estavam prontas. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. O que é estar pronto? O apóstolo Paulo, ele fala na... Deixa eu pegar aqui uma. Põe Timóteo para mim, 6,12. 1 Timóteo 6,12. Timóteo 6,12. Corra a boa corrida da fé. Ganhe a vida eterna. Diga comigo. Corra, fala aí. Diga comigo, corra a corrida da vida eterna. Você vai querer ir para o inferno por causa de patrão, por causa de pastor, por causa de líder, por causa de irmão de igreja, por causa de autoridade, por causa do Lula? Pois foi para essa vida que Deus o chamou. Quando você deu o seu belo testemunho, dê fé na presença de muitas testemunhas. Então, nós temos que correr a vida da fé, estar pronto, dando nosso testemunho para ganhar almas. E também na hora que nós estamos fazendo, tem um versículo bíblico que fala assim: veja que se você pregando o evangelho, o apóstolo Paulo falou assim: eu cuido para que eu mesmo não seja reprovado, através do trabalho do Senhor, né? Agora põe para mim Marcos 10, 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho não deixar casa, irmãos, irmãs, mães, pai, filhos ou terras, vamos lá, receberá muito mais ainda nessa vida, e receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições.
diga comigo assim, a perseguição é ruim, fala aí. Olha bem, e no futuro a receber a vida eterna. Então, olha bem, quando se trata do Evangelho, Jesus está falando aqui que você tem que, não é para você deixar pai e mãe, ele falou assim, mas aquele que deixar, se for o caso, né? Então vamos dar um exemplo assim, o que Jesus está falando assim? Não negocie a tua vida eterna. Não negocie a tua vida eterna, nem que for para você. Por exemplo, se tua esposa atrapalha, prioriza a vida eterna. Se teu pai te atrapalha, prioriza a vida eterna. Se teus irmãos, vamos dar um exemplo lá. Meu pai, ele só me feriu, me machucou. O que eu tenho que fazer com ele para ir para o céu? Eu tenho que amar. Então não é deixar desse jeito, é deixar as coisas ruins que atrapalham eu ir para o reino de Deus, que atrapalham eu ir para o céu. Se meu pai não quiser deixar eu vir na igreja, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir na igreja, desobedecer meu pai, né? Falar para ele, pai, sinto muito, se eu quiser. Até nós ouvimos cada história, né? Tem a história daquela menina que o pai dela matou, né? Porque o pai dela era daquela religião muçulmana, e ela virou cristã, e por causa de ir na igreja o pai matou ela, né? Tem até uma história aí, tal. E tem muitas pessoas que morrem por causa do Evangelho. Então, quando o Senhor está falando isso aqui, Ele está mostrando quanto que é importante você priorizar ser salvo. Então, diga comigo assim, eu não venho na igreja para ser religioso, fala aí. Fala assim, eu venho na igreja para ser salvo. Fala assim, eu não ganho almas, fala aí. Para ser orgulhoso, fala aí. Para ser famoso, fala aí. Eu ganho almas porque essa é a missão, falei, do salvo. Então, para mim ser salvo, quanto mais alma eu ganhar, quanto mais pessoas eu cuidar, mais eu estou consolidando a minha salvação. A salvação é pela graça, mas para você permanecer nela, você vai ver, eu posso fazer inúmeros estudos bíblicos para você ver, que você perde a salvação por não estar desenvolvendo ela. Né? E até a parábola mesmo das 10 virgens mostra isso. Então deixa eu explicar uma coisa para você. O que é estar pronto? Está pronto para o dia que o noivo vir, que Jesus vier nas nuvens. Diga comigo, nas nuvens. Na segunda vez que Jesus vir, é outra pregação. É totalmente diferente. Mas nessa primeira vez que ele vem nas nuvens. E ele arrebata a igreja. E você tem que entender que toda pessoa pronta, ela anseia por isso. Ela anseia. Então, quando você estiver pregando o Evangelho, vindo na igreja, trazendo as pessoas para a igreja, trabalhando na obra com amor, se santificando para Deus te usar, então você vai estar pronto. Na hora que fala do arrebatamento, você fala assim, que bom que seria já, agora. Mas quando você fala assim, mas se Jesus vir, eu não queria ir agora. Eu queria que demorasse. Na realidade, querido, eu acho que você vai ficar. Por quê? Porque você tem que ter fé. Você tem que entender. Nós temos um problema muito sério comparando com o povo judeu. O povo judeu, quando entendia que Jesus era o Salvador, na hora eles já tinham expectativa de todas as coisas. Eles ficavam na esperança. Por quê? Porque eles eram desde pequeno ensinado a esperar o Salvador. Agora nós não, a maioria de nós nem sabia que a salvação, você sabia que a salvação era do jeito que você pensa hoje, que você sabe hoje? Quando você era pequeno, você sabia que a salvação era do jeito que você entende hoje? Ninguém falava para nós. Mas o judeu, ele já nasce na esperança. Aí quando aqueles judeus tiveram certeza que Jesus era o Senhor, quando os judeus aceitam Jesus e têm certeza que Jesus é o Senhor, a fé neles, por quê? Porque, diga comigo, a fé vem pelo ouvir, falei. Agora olha bem, a palavra já está dentro deles, inculcada na mente, na natureza e no coração deles. Quando é revelado a eles que Jesus é o Senhor, eles não têm um problema que nós temos.
que é falta de conhecimento. Eles têm muito conhecimento. E nós precisamos, para poder ter fé, nós precisamos ouvir falar de Jesus, conhecer a palavra de Deus, ter experiência com Deus, né? Então é muito mais difícil para nós. Então eu vou dar um exemplo bem simples. O que é uma pessoa pronta? A Michelle, minha filha, acho que tinha 8 anos, uns 9 anos, né, Rosa, quando nós casamos, né? E a Mônica, 7. Então eram 2 crianças. E elas foram morar comigo, com a Rosa, numa casinha da esquina da loja lá, que hoje, né, tinha uma loja onde é o prédio que eu comprei agora, tem uma casinha na esquina, e eu e a Rosa morava ali, e as 2 foram morar. Mas a Rosa chegava do serviço, a casa estava todo dia uma bagunça. E aquelas meninas ficavam ruim, né? Porque elas sabiam que nós não gostávamos da bagunça que elas deixavam. Mas teve um dia que as 2 lavou a casa, limpou, lavou louça, deixou a casa um brinco e perfumada. E eu lembro até hoje, não sei se a Rosa lembra, né, Rosa? Que as 2, né, estavam eufóricas. Elas não viam a hora de eu e a Rosa chegar em casa. Todo dia elas tinham medo de nós chegar em casa. Mas aquele dia elas estavam torcendo para nós chegar em casa, para nós ver que elas arrumaram a casa. Não é à toa que tem essa música, né? Nós arrumamos a casa, né? Então nós temos que arrumar a nossa casa. Nossa casa é a nossa vida, né? Nosso corpo, né? Nosso corpo é a nossa casa. Nós somos um espírito, temos uma alma. Nós somos o espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Então nós temos que arrumar a nossa vida, né? Quando Jesus ele entra dentro de nós, ele entra na nossa vida, na nossa alma. A nossa alma. E ele aviva o nosso espírito. Deus é espírito e Deus começa a conversar com a gente. Por isso que você sente uns negócios, né? Às vezes dá uma vontade de chorar, às vezes dá uma vontade de rir, às vezes dá uma vontade de... né? Por quê? Porque Deus entrou dentro de nós. Deus, o Espírito de Deus entrou dentro de nós. Né? Então nós não podemos errar a respeito do Espírito Santo, porque senão nós não vamos para o céu. Estar pronto, querido, para Jesus vir, é estar cheio do Espírito Santo. E ninguém vai estar cheio do Espírito Santo se não for pelo fruto que você vai conhecer. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Essas coisas nós temos que trabalhar na nossa vida, porque ser cheio do Espírito Santo, se você fizer assim para o Espírito Santo, se você emburrar assim, ó, o Espírito Santo some da tua vida naquele momento. Pode ver que o que você sente não é do Espírito. Mas se você falar assim, não, eu vou olhar para o meu patrão, para a minha esposa com bons olhos. Bons olhos, o que é? Eu vou ver só qualidade. E vou suportar o defeito. Eu vou no prefeito lá, eu vou ver ele com bons olhos, mesmo que ele não me entender, tudo, mas eu vou olhar com bons olhos, eu vou ver os defeitos. Então, Yumi Pedro, né? Quando a gente diz que quando a gente namora, a paixão e o amor, né, de jovem, faz com que a gente feche os olhos para todos os defeitos. A gente não vê defeito, a gente só vê alegria. E depois que a gente casa, a gente abre os olhos e só vê defeito. E devia ser o contrário, né? A gente devia abrir bem o olho quando está namorando, mas abrir bem, ver todos os defeitos e fazer um cálculo, né? Se vai dar para aguentar o resto da vida ou não, né? Entendeu, né? Porque depois que casar, aí você tem que fechar os olhos para dar certo. E tem que só ver o lado bom da coisa, porque senão dá tudo errado. A minha esposa aprendeu isso num trabalho e ó, ficou top. Mas agora, olha bem assim, o casamento o casamento lá da Galileia, deixa eu ver, é João, capítulo 2, põe lá para mim. Então diga comigo assim, 2 doutrinas que eu não posso errar, fala aí. Senão não vou ser salvo, fala aí. Fala, é Jesus, fala aí, e o Espírito Santo.
Isso você não pode errar, tá, querido? Senão, o Espírito, diga comigo, o Espírito Santo é o selo. Fala, é o penhor. Fala, é a garantia de que Jesus é a verdade. Fala. Então o Espírito Santo vem para testificar, para garantir, para... Amém? Ó, eu não acreditava em macumba, feitiço, essas coisas. Eu não acreditava em ocultismo. Mas daí eu tive várias experiências com umas vizinhas que ficava endemoniada, né? E eu conversei várias vezes com os espíritos malignos, o espírito mirim, esqueci até o nome, Cosme Damião e tal, papá. Eu conversei, eu vi, aquilo é verdade. Existe. E por que eu sei que existe? Porque eu tive prova, eu experimentei, eu vi. De certa forma eu também já fiquei endemoniado, então também já sei que existe, né? E agora como é que eu vou saber que Jesus é verdade? Eu tenho que ficar possuído pelo Espírito Santo. Eu preciso deixar o Espírito Santo me possuir, eu preciso... E agora como eu já deixei o Espírito Santo se manifestar na minha vida, né? Então agora eu também tenho prova, tenho certeza que esse negócio de Deus é verdadeiro, é gostoso, é tremendo, né? Glória a Deus. Olha lá, então vamos lá, ó. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu então: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então disse aos empregados: façam o que ele manda. Ali perto estava 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. E os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco de água desses potes e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa, provando a água, e a água tinha virado, diga comigo, a água tinha virado vinho. Ó, eles não sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, está tudo bêbado, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esses milagres. Primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Então vamos lá. Quantas talhas tinha nesse casamento? Que é pedra, pote de pedra que falou ali, né? 6. Quanto cabia de água cada um? Entre 80 e 120 litros. Em média 100 litros. Então eu quero falar primeiro para você sobre essas talhas. O que é essas talhas? Essas talhas, para poder caber muita água, diga comigo, quanto mais bênção,
mais eu preciso ser trabalhado. Então, por que ela cabia entre 80 e 120? Porque aquelas talhas eram feitas de pedras, então elas eram trabalhadas, cavucadas. Então, quanto mais trabalhava aquelas pedras, mais vinho ia caber naquela talha. E o vinho o que significa? Quem sabe? O vinho na Bíblia significa alegria. O vinho alegra o coração. Então, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, ela foi avisar Jesus. Por quê? Porque se acabasse o vinho era uma vergonha muito grande para a família. Eram 7 dias de festa. A festa estava no fim, talvez faltava 2 dias, 1 dia. Mas aquela família ia ficar difamada, né? Porque ia acabar a festa antes do tempo, porque eles não tinham calculado a quantidade de vinho. E o vinho significa alegria. Então, acabou o vinho, acabou a alegria. Então, essa coisa, que ele é muito profético. Então, tudo na nossa vida, casamento, trabalho, um projeto para ter um filho, você precisa fazer igual essa família que foi casar os seus filhos, precisa convidar quem? Se Jesus não for convidado. Casamento vai ter fase. Você criar teus filhos vai ter fases. No nosso trabalho vai ter fases. E se acabar a alegria, acabou a graça. Acabou tudo. E aí nós vamos perder. É onde o casamento, né, depois que acaba a alegria, né, acabou o casamento. Entende? Mas olha bem, Jesus tem que ser convidado, querido, sempre, em tudo. Através da nossa frequência na igreja, da oração, do jejum. Temos que convidar Jesus, né? Sempre. E Jesus vai transformar aquilo que perdeu a graça, que perdeu a alegria, em vinho, em alegria. Mas para isso, você tem que entender que a talha é você, que a água é a palavra de Deus, é a oração, é o Espírito Santo, é a água. E o Espírito Santo e a palavra e a água vai ser, querido, colocado mais em você quando você tira o orgulho, tira essa natureza sua de descontentamento, de coisas. Você não vai nem ver os seus erros, querido, se você não tirar isso. Você precisa cavucar a talha, a pedra. Se você for uma pedra que não cabe água, nunca vai ter alegria. Pegaram? Então nós temos que tirar o fermento velho. Nós temos que colocar o vinho em odres novo. O vinho novo é sempre melhor. Na prática humana, o vinho velho que é bom. Mas E outra coisa, que depois que Jesus ele pegou e fez o milagre, a alegria foi bem melhor. Então, se você pegar, eu sempre, às vezes as pessoas não acreditam, mas para mim ser pastor, eu preciso estar trabalhando na minha vida. A gente erra, acerta, E eu gosto muito de usar a minha esposa como cobaia. Minha esposa é a cobaia. Eu gosto de usar muito o meu trabalho como minha, entendeu? É lá que eu vou vendo meus limites, minhas coisas assim, eu vou tendo que deixar trabalhar. Se eu pegar, querido, e ter maus olhos, eu vou ficar descontente. Eu vou perder o milagre de Deus. E daí eu vou buscando, de Deus, e na hora que o Senhor fizer o milagre na água, e o meu pote estiver bem cavucado, couber bastante da palavra, couber bastante
do Espírito Santo, né? Então Jesus vai transformar tudo que é meu em alegria. E depois que Jesus faz o milagre, a alegria é bem melhor do que a da festa de núpcia. O casamento pode ficar bem melhor. Quem sabe, né? A Yumi e o Pedro, eles não convidam primeiro Jesus para vir para o casamento, né? E deixa os convidados, né? O convidado maior de honra seja Jesus e os seus discípulos, né? E depois, né? Na hora que eles vencerem as fases, em vez das fases perder a alegria, né? Jesus sempre vai estar trazendo vinho novo, né? E o vinho novo que Jesus transforma é melhor. Amém, querido? Então vamos fazer uma oração para nós hoje, assim, para que a nossa... Eu vou pedir primeiro para os casais ficarem em pé. Só os casais, as famílias, casais. Quem também é casado, a ver o cônjuge que não está aqui, pode ficar de pé também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos assim, ó. E fala assim para Jesus. Fala, Senhor Jesus, o Senhor foi testemunha no meu casamento. Eu quero vinho novo. Faz um milagre para que o meu casamento, a alegria não vá embora. Jesus, depois que você deu vinho novo, foi provado que a alegria era bem melhor. Amém. Querido Deus, eu quero que o Senhor abençoe esses casais, Pai. Eu quero, Deus, que o Senhor abençoe, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, tem muita calha aqui, Pai, que foi trabalhada. Uns mais, outros menos. E eles receberam palavras, Pai. Eles receberam unção, Pai. E agora, Deus, eu quero, Pai querido, que o Senhor faça um milagre, Deus. Que volte a alegria. Que volte a alegria em nome de Jesus. Que volte a alegria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, porque se nós desprezar, nós podemos perder e pode ficar pior, Pai. Então, Deus, eu quero que volte a alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Agora, vamos pedir para o Senhor fazer um milagre também no nosso trabalho. Levante todo mundo aqui. Porque se você faz mais de 3 meses que trabalha numa empresa, você já está descontente, né? Se você é um empresário, ele demora. Eu acho que o empresário demora uns 10 anos para ele ficar entojado do serviço dele, né? Mas o empregado não, o empregado às vezes é 15 dias, né? Mas olha bem, pensa bem comigo, né? Talvez ali Deus só está cavando a talha, cavando o vaso de pedra, né? Para poder caber mais água, para poder ele te transformar num empresário. Mas seja você empresário, seja você empregado, você precisa de um milagre que volte a alegria. Volte a alegria, querido, e o vinho novo, a alegria vai ser melhor do que o dia que você foi trabalhar a primeira vez. Você falou, agora eu estou empregado. Agora no final do mês eu vou receber, né? Então diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero ter alegria, eu quero ter esperança no meu trabalho, eu quero praticar a Tua palavra, porque ela diz que nós não trabalhamos para homens, mas para o Senhor, e é do Senhor que nós vamos receber a verdadeira recompensa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê alegria na minha profissão, e que o Senhor possa fazer com que eu seja produtivo para a glória de Teu nome. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor Jesus, também um milagre
do vinho novo no nosso trabalho. Que volte a alegria, Pai. Que volte o ânimo, Pai. Que volte a vontade, Pai, que levantar de madrugada, Pai, para ir lá, Senhor, colocar as coisas em ordem. Que volte, Deus querido, alamara cada shei cantalamas, oremini candalaturi shei, anasui de candeletere xere candalamashi. O olhar, Pai querido, para Ti, Deus, e lembrar, Senhor, que nós não estamos trabalhando, Pai querido, à toa, Pai, que nós não estamos trabalhando no lugar errado, mas estamos trabalhando aonde o Senhor nos colocou como missionário, Pai. Alamare candala churi candale turecheia, ramanato conderechuite minisete candalabash. Eu não sei, né, assim, definir o que Deus está falando em línguas aqui, mas o Senhor está falando assim, né? Eu preparo o trabalho para vocês. Eu dou para vocês as oportunidades. É eu que dou. Né? E o que o Senhor espera de nós? Né? Eu estou entendendo assim que Ele está falando assim, que Ele quer que nós possamos reconhecer isso, ficar grato por isso, né? Porque Ele tem mais para nós, mas nós não podemos sair de onde nós estamos, se nós ficarmos agindo do jeito que estamos agindo, com desprezo, com coração descontente. Devolve alegria, Pai. Faz milagre, Pai. Devolve alegria, Pai. Devolve o sonho, Deus. Eu lembro lá no passado, Senhor, que o Senhor falava comigo, Pai. Que o Senhor falava comigo, Pai querido, e aconteceu, Deus. O Senhor falou desse lugar, aconteceu, Pai. O Senhor falou da loja, Pai, aconteceu, Pai. O Senhor mostrou para outros profeta, Pai querido, que aquilo lá, Deus, que dela via, Senhor da glória, aquilo lá lotado de pneu, Pai, aconteceu, Pai. Havia um ânimo, Pai, e ele foi embora, Pai, querido, desse ânimo, Deus, mas estou te pedindo, Pai, que volte a alegria, Pai, que volte o ânimo, Pai, que volte o sonho, Deus, que volte a alegria, Pai. Começa a falar para Deus que volte a alegria. Fala aí. Vai pedindo para o Senhor que volte a alegria, que volte o sonho, que volte o ânimo. Ramate candalabash. Amachode candalabash, candalabash. Vai pedindo, querido. Orocambalabash, cantalamash. Amacede candalabash, candalabash. Vai pedindo, querido. Ricambalabachore cantalamash. Alamate candalabachere candalamash.